Fica bonito. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real. Eu sou Lúcio Aleixo Filho, sócio proprietário aqui do Estúdio 767, a casa desse podcast. E temos um prazer de trazer mais um episódio. Na verdade, estamos comemorando aí o episódio número 40. Passa rápido, o tempo passa voando assim, e só aqui você vê quem tá com barriga no balcão, falando de negócios, como eles são, quem aprendeu fazendo, e tenho o prazer mais uma vez de receber meus co-hosts aqui, Antônio Bortoleto. Muito bem. O Lúcio ele faz tão bonitinho, né? Tão legal, né? Por isso que é ele que sempre faz, viu, gente? 40 episódios, gente. Vamos passar rápido, hein, velho? Como passa rápido, hein, Luciano? Incrível, cara. A gente tava falando antes de começar a gravar do tanto de coisa, né, que a gente aprendeu também nesses 40 episódios, que a gente vai poder falar aqui hoje um pouquinho também. Algumas coisas chamaram a atenção, um pouco mais, outros nem tanto. Mas o mais bacana disso é que a gente conheceu novas pessoas que nem a gente não conhecia, todo mundo estava aqui, né? Às vezes eu conhecia muitas conexões. conexões. Muitas conexões. Mas o mais importante é a gente conseguir levar uma informação adequada. É uma informação que a gente acredita. A gente, quando construiu o podcast, quando a gente resolveu, depois de muita luta, muita conversa, vamos fazer. A nossa questão era o seguinte, mas se a gente for fazer, a gente tem que ser diferente do que já existe. Porque hoje existe uma quantidade de informação ruim, quantidade de informação, inclusive até mentirosa, né? Sobre empreender e etc. Então a gente quis fazer um negócio mais leve possível. Não, para você, super leve, uma patada no outro. Tirando as macriações do Lucien, mas... a falta de educação do Lúcio. E a sua polidez. E você aí, 5 minutos para... Não apresentou nem o outro host ainda para você começar a falar, mas... Mas era isso. Era só para dizer que... mas era só para dizer que de fato a gente queria levar um negócio legal para dentro de vocês, para que vocês pudessem aplicar na vida, na companhia de vocês, seja lá naquilo que você está querendo construir. Então, se a gente... E a gente tem uma frase nossa, né? Que se a gente conseguir, com 40 episódios, se 1 minuto fez algo mudar na sua vida, a gente está satisfeito e que venham mais episódios, né? Então, acaba aqui a nossa primeira temporada para começar a segunda, né, Luciano? É isso aí. Estamos encerrando agora a primeira de muitas. Isso daqui é igual aquelas séries da Netflix que não acaba mais. É tipo Malhação, né? Quem gosta de série, aquela 82 série. Malhação, 82 anos. Eu espero que seja assim. Espero que seja assim. Que a gente Como é que você chama mesmo? Encerrando. O primeiro tá aparecendo o Lering aqui, ó. Luciano embaixo, Newton. Né, isso. Em cima? Em cima. Você pediu para ficar em cima. Você já trocou esse Lering de lugar umas 10 vezes. Eu acho ele ainda horroroso. Então a gente tá encerrando. Eu vou me apresentar, mas eu vou falar. A gente tá encerrando aqui esse episódio, essa temporada com muita felicidade, alegria e aprendizado. Eu sou Lucien Newton, 40 vezes já disse isso, especialista em franquias, sócio do Ecossistema 300, estou no mundo de empreendedorismo, negócios e franquias há muitos anos e é sempre um prazer compartilhar um pouco das nossas experiências aqui. Para a gente começar a pensar aqui a condução desse episódio, que é um episódio especial, porque os convidados somos nós, né? Os hosts aqui são os convidados agora. Para falar um pouquinho desses 40 episódios, eu queria convidar vocês que estão aí assistindo a comentar qual episódio gostou mais, o que achou bacana, alguma coisa assim. Eu sei que tem alguns seguidores nossos aí que são frequentes. Tem o Marco, lá da Diniz, que está sempre vendo, sempre comentando. Eu não vou citar todo mundo, porque a gente vai... Tem aqueles que a gente apaga, cometer, né? Gafe. E tem os haters, né? Tem aquele... teve um aí que... Teve um muito carinhoso semana passada. Teve um que veio falar que convidado nosso não paga salário. Nossa, tomou bloco, né? Tomou bloco, é à toa, né? À toa. Eu vou vir falar que a história que eu falei da McDonald's lá... Que não, mas problema. Por mim continua comentando, vai ser divertido apagar. É gostoso, a gente recebe a notificação, a gente fala no grupo, zoa todo mundo e paga. Mas eu acho que assim, nesses 40 episódios a gente fez uns cortes que
viralizaram bem. E a gente aprendeu que podcast não é, às vezes, o programa completo. A gente tem mais de 1 milhão de views, se a gente for contar. A gente vai contar os cortes, YouTube, Spotify, Instagram. A gente tem mais de 1 milhão de views. É muito legal esse número, né, cara? É muito massa. É legal você ter falado isso, porque eu ia linkar, Antônio, com um corte. Logo no início que eu fiz aqui, que viralizou bem, que eu falo, cara, eu não tô nem aí pro engajamento. Eu faço o que eu gosto de fazer. O meu engajamento é baixo, mas eu faço o que eu gosto de fazer, eu gosto, eu posto, e é isso. E a gente fez, obviamente, a gente vai tentando melhorar, vai tentando se ajustar, vai tentando aprimorar e aperfeiçoar a forma que a gente conduz e faz as coisas para funcionar melhor. Mas, sinceramente, aqui não está ninguém buscando o engajamento, a lacração. Mas na questão de engajamento, não, Luciano, você pensa bem, é o nosso propósito inicial, quando a gente fala aqui, realmente, se a gente ajudar uma pessoa a sair, cara, essa pessoa ter um insight, ter alguma coisa da gente compartilhar o nosso conhecimento, é ótimo. Porque conhecimento dentro da nossa cabeça, cara, o que ele vale assim? Eu acho que o legal é compartilhar. A gente compartilha o nosso conhecimento dos nossos convidados, mas que conhecimento tem tanta abundância de conhecimento hoje, porque com IA, com a internet, com tudo, conhecimento tem demais. O que falta um pouco é opinião. E eu acho que nós todos aqui somos pessoas de opinião formada, a gente concorda ou discorda. E a opinião. E muitas Mas a vezes gente muda também, ó. E a gente muda de opinião. Claro, sem dúvida. Cara, já tive A gente tá em constante mudança, meu irmão. Que isso? Cara, eu lembro, já teve cada episódio que a gente sentou aqui e ficou escutando assim, ó, com a mão. Ficou escutando o cara falar que, porra. A gente pode mencionar alguns aqui, vários, né? Vários. Vários. A gente pode citar alguns e, claro, peço desculpa a quem a gente não cita. São 40 episódios. São muitos. Não significa, não tem um episódio que eu não gostei. Concordo. Não tem um episódio que eu falei assim, todos foram assim. Arrependi de ter convidado essa pessoa. Não teve nenhum. Nenhum. Todos foram muito todos bacanas. dá para extrair algo positivo ou para nossa vida pessoal ou para os nossos negócios. Todos, sem exceção. Principalmente minha esposa ligando, que está no hospital com o meu enteado. Só um minuto. Vai lá. Mas teve alguns em especial que me chamaram muita atenção, porque eu não esperava o perfil do convidado ali. Então me fala um que te marcou assim, você. Olha, vamos lá. O Guilherme, psiquiatra. Guilherme Loss. Cara, puta aula, né? Caramba. Bacana demais. Assim, é porque você vai fazer um podcast com um psiquiatra. A gente tá falando de negócio. Desculpa. Aí chega... Está bem, só para todos. Tá bem? É uma gastroenterite viral. Então vai melhor e rápido. Isso. Tô falando de episódios nada a ver, assim, que me impressionou. Você tava falando um dos que eu gostei muito. Eu gostei muito do psiquiatra, que eu falei do Guilherme. Pô, quando que a gente entrevista um psiquiatra e tem uma conexão sabe que eu mais gostei dele? De mundo com ele, que saiu do que a gente fala. Sabe o que eu mais gostei dele? Eu fiquei o episódio inteiro querendo fazer uma pergunta pra ele que eu fiz no final. Que eu lembro... foi foda. Porque é o seguinte, cara, porque um psiquiatra, cara, ele tá ali ouvindo todo mundo, ele tá absorvendo. Você tá falando quando você perguntou dele? Dele. Eu lembro. Eu queria saber, e você, meu irmão, como é que você está? Como que você se Porque trata? você fica falando pra todo mundo o que eles têm que fazer. E você, meu irmão? Qual que é a sua, sua autocrítica, sua autoanálise? Cara, e ele fez uma uma autoanálise super Sincerona. honesta, sincerona, que ele tinha acabado de ser pai, ou seja, ele abandonou todos as vontades dele. Cara, o filho dele tá igual eu agora. É igual o Lucien agora, com a segunda Você tem menina. que ver, o filho dele é uma graça. Cara, eu até arrepio, porque eu lembro do pai, assim, a gente cara, abandona ele é mesmo, né? demais, ele só ri, o filho dele fica rindo o tempo todo. Que legal. Eu vou muito na casa dele pra ver NFL, a gente gosta mesmo? muito, Que legal. É bem legal. Cara, e assim, eu passei o episódio inteiro, eu falei, cara, eu não posso esquecer de perguntar pra esse cara, porque ele é um ser humano atrás de um profissional, tá certo? E eu ficava imaginando assim, pô, absorver isso tudo. Como
O cara dorme, velho. Porque deve ter coisa que aquele cara ouve que assim, velho, a gente tem que difícil. lembrar que atrás daquela chapa ali tem carne e osso, irmão. Tem coração, tem... Eu falei, cara, eu fico imaginando assim, é um trabalho... Eu respeito... Eu conheci também o Dr. Luiz, que é um psiquiatra, que inclusive faz parte do clube de permuta. Cara, eu fico conversando com ele, eu fico só pensando, falei, pô, cara, sua profissão é difícil pra caceta, velho. Às vezes eu fico reclamando da minha, mas a sua é muito difícil. Muito. Sabe? Porque envolve uma coisa humana, sabe, velho? Aquele negócio de absorver o problema de todo mundo e você ainda ter que dormir. Você tem que desligar uma chave quando sai do consultório, parece que você tem que... Bom, ele deve ser treinado. Sabe o que foi o mais legal? Que eu chamei o Guilherme. Vamos lá no podcast, cara, falar e tudo mais. Ele falou, seu podcast é sobre o quê? Sobre empreendedorismo, franquias. Aí ele, mas o que eu vou contribuir, Lúcio? Me explica. Cara, eu falei, só vai. Só vai que você já tem um feeling que vai ser um negócio muito legal. E ele fala muito bem, é seu companheiro lá na Itatiaia também. Ele é meu companheiro faz os programas. na Itatiaia. Toda quarta-noite ele tem um programa dele. O dele é quarta-noite? Quarta-noite. O meu é quarta meio-dia. Ah, que legal, não sabia que o dele era quarta. Beleza, esse me marcou. Vou falar um que me marcou legal, que é a segunda vez que eu entrevisto, mas que foi muito massa, foi o Theo Laborne, né? A história dele, cara, se arrepia de superação, de resiliência, de estar ali. E é uma história familiar e você fica pensando... Porque a gente vê o cara que é campeão mundial, o cara que bateu um recorde mundial, fez alguma coisa, teve um feito extraordinário e tudo mais. A gente só vê o cara lá no ponto mais alto do pódio. Cara, e acha ele tá na glória, né? Você fica se imaginando, cara. Imagina eu lá em primeiro lugar, mas muitas vezes, 99,99% das vezes, se ele te conta o que aconteceu para chegar lá, você fala, eu não vou não. A história dele com o pai. Com o pai, principalmente. Cara, e você vê que ele se emociona até hoje, né? Pela rigidez do pai. Foi muito legal. História, show. E como ele dali hoje... com a banda de rock, dando palestra, como é que sai, como é que o cara vira a vida totalmente, né? Cara, muito massa, tem muita gente legal. E tem vários cortes também que a gente viu que viralizaram também, né? Um que obviamente, pela fama do que viralizou muito bem, né, Luciano? Tem um né? Aquele poliglota. Mas vamos lá, seguindo. Um que o convidado é muito famoso e obviamente traz público, né? Traz engajamento, mas que me surpreendeu demais, porque o cara é um nerd. Henrique, o cara é um nerd. Muito legal. Henrique Portugal, tecladista. Legal de ouvir, né? Tecladista, né? Tecladista do Skank. Sempre será, né? Sempre será tecladista do Skank, mas muito legal a história dele. Muito mais do que isso, né? Empreendedor e uma noção. É o cara que eu conto, quando eu vou contar da experiência do podcast, que é assim, né? Você vai falar um negócio com ele, ele fala, não, mas veja bem, que em 1200 antes de Cristo, cabuloso, né? Começou cacete, tudo ele vai e faz, não, que em 1970, porque em 12, século tal. Muitas vezes você vê um cara de muito sucesso, uma banda de muito sucesso, tipo o Skank, foi uma das principais bandas de rock da história do Brasil, né? Um pop rock ali. Você vê os caras, muitas vezes, com a parte de... o cara tem um talento musical, ele se sobressai e tudo mais, mas você vê que demanda muito mais do que isso no bastidor aqui. Total. Né? Ele sabe da história, ele deu uma aula do business da música. Além do palco. A aula, além do palco, né, aquela cara? aula e é uma de coisa como funciona. E o Henrique fala um negócio, e ele fala pra todo mundo, ele fala assim, que a galera acha que o que dá dinheiro tá em cima do palco. Atrás do palco tem muito mais dinheiro que em cima dele. Então, e ele passou por todas essas fases. Mas o Henrique, ele foi um sujeito muito inteligente na música. Primeiro que ele tem uma inteligência já dele, né? Ele é um ser humano inteligente. Ele é nerd. Antes, nerd total. Ele fala, eu sou nerd, tudo é uma pesquisa. Não, a gente troca mensagem quase todo dia agora sobre estoicismo. Antônio, eu sei que nesse. Então, assim, ele é um cara que ele soube investir sabendo que a banda poderia um dia parar. Que era normal a música, né? Ele não ia tocar até 80 anos, não é o Rolling Stone. Então, assim, e ele se preparou para isso, sabe?
Então o Henrique é um cara, ele tá muito influenciado na área de tecnologia. Cara, ele tem várias coisas fora. Está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar a sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Esqueci de falar com vocês. Eu fui para Campinas com o Henrique, o negócio do Clube de Permuta. Clube de Permuta, isso. Ele me apresentou o sistema dele, aquele que ele falou no podcast, sobre o artista. Isso. Lembra? Lembro. Vocês não fazem ideia não, gente. O negócio é sensacional. Chama Stream, a empresa dele. E essa empresa, ela faz esse mapeamento do artista. Então, para ver o que tá em hype, o que não tá... Cara, você não tem noção, galera. Sério. Vocês não têm noção do sistema. E aí, a gente conversando... Eu não vou falar aqui, evidentemente, mas... Eu cheguei para ele e falei assim... Henrique, e se... Ele olhou para mim e falou assim... Cara, fica gigante. Eu falei, fica gigante. Então, é muito dado, cara. E aí, eu peguei de exemplo, eu falei, bota o Frejá. Cara, ele te dá a linha do tempo do sucesso do Frejá. Qual música hypou, qual não, qual foi o momento alto, qual desse teve uma queda, se ele manteve um pico, não manteve, se ele lançar uma música dele hoje, se ele lançar uma música hoje, qual a chance dessa música ser um sucesso? Olha que foda. Top. Não, legal. Eu arrepiei, sério, sensacional. Foi um episódio ímpar, porque o Henrique, ele é nota 1000, cara. Ele é nota 1000. Foi muito legal. Qual mais? Cara, um que eu gostei muito, que pela história de vídeo, storytelling dele foi incrível. O Henrique Borges, que saiu de ser para faxineiro para uma empresa que ele vendeu por 70 milhões de reais, da Somos Young. Foi muito legal, né? Fera pra caramba. E ele é gente E a boa, inovação, né? A inovação da empresa. Inovação, Não, assim, o que ele construiu na Somos Young, inclusive ele estava até falando há pouco tempo, Somos Young é uma empresa completa, né? Tem várias coisas da área de tecnologia, inteligência artificial, etc. Mas a parte do esportes dela, que foi ela cuidar, além do que ela já fazia na área da educação. O que levou ele. O que transformou a Somos Young nessa potência é a parte da educação. O trabalho que eles fazem com faculdades, etc. Com captação de matrícula. Com captação de matrícula, cobranças, etc. Eles são craque nisso. E aí eles trouxeram a mesma ideia pro futebol. Ou seja, às vezes você não sabe, mas às vezes eles fazem o sócio-torcedor do seu time de futebol. Vasco, Cruzeiro, acho que Sport. Não vou chutar aqui, senão eu posso errar. Mas são vários, né? Cara, é muito legal o que eles fazem. É muito bacana. O que vocês acharam do episódio dele? Eu achei massa. E vi um mercado com o Oceano Azul, né? Que não tinha ninguém. Entrou, fez um trabalho muito bom e hoje domina. Mais ou menos, né? Porque não tinha ninguém fazendo de forma terceirizada. Ele começou fazendo tráfego. É porque o tipo de negócio dele, ele já, com inteligência, ele replica. E ele migrou de cobrar por serviço para cobrar pelo sucesso, né? Pela venda. Só que em um ele ganhava 1, no outro ele ganhava 10. Matemática. Foi aí que o pulo do gato foi aí. Com certeza, foi muito num segmento de marketing digital, agência de marketing digital existe desde 1900 e bolinha. Isso. Né? Assim, há uns 10, 15 anos atrás já tinha agência de marketing digital. Ele só mudou a filosofia, a forma de fazer. Especializou num nicho e mudou a forma. E fez um cara que era faxineiro em 2005 poder vender uma participação societária relevante para um banco e com um plano de fazer uma empresa de bilhão no curto prazo, né? Assim, não vamos soltar os números, mas empresa grande no curto prazo. Então, episódio incrível, vale a pena. Vale a pena. Quem quiser se inspirar, vale a pena, porque é inspirador. É inspirador. Cara, outro que me marcou bastante, que é de uma pessoa que está na nossa área, que eu não conhecia, não sabia quem que era, veio aqui, foi a primeira vez que eu vi a pessoa na vida, mas que deu uma aula, foi o Bruno.
das óticas. Pô, esse foi o que eu mais lamentei de não ter participado. Cara, mas foi muito massa. Eu não estava em Belo Horizonte. Foi um dos cortes também que viralizou bastante. Depois que a gente lançou o episódio, você vê os comentários do carinho que todo mundo Isso tem que eu ia com falar ele. agora, os franqueados Eu falei, elogiando ele, caramba, né? Cara, que é os funcionários. Eu tive a oportunidade de almoçar com ele um tempo atrás aí agora. Além de ser um cara gentleman, também gente boa, simples de tudo, zero sofisticação. Dá só para quem não escutou Isso. o podcast. Bruno, ele é master franqueado da Óticas Diniz. Ele tem 29, está abrindo agora a 30ª loja. Ele é franqueado regional. Então, aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, as lojas, ele tem algumas próprias, 2 ou 3, uma coisa assim, ou 1, 2 ou 3, não lembro. E o resto são franquias vinculadas a ele. Ele é um franqueado vinculado um master franqueado vinculado a Óticas Diniz, a franqueadora. Ele é master aqui em BH? Ele é master franqueado regional. Eu, inclusive, falei que é o único caso que eu conheço de sucesso de master franqueado regional que funciona bem. E ele funciona super bem. Tem toda uma inteligência de modelo de negócio para fazer funcionar. Sensacional, redondo o modelo, mas é um cara financeiro, que tem uma visão financeira boa, tributária, administrativa e principalmente de gestão de pessoas. Legal. Ele tem uns cortes que ele fala de pessoas, gestão de pessoas, e se fosse mentira, não ia ter tanta gente. Os comentários são: já trabalhei com você, você é um mestre, aprendi muito na sua empresa, você merece todo sucesso. Os comentários dos cortes deles são tão... eu gostei. Você fala assim, cara, o cara só trouxe a verdade. Só que é um cara que não está nos holofotes, assim, ele não é palestrante, ele dá aula para os franqueados da Óticas Diniz, lá Brasil em São Paulo. Afora, né? Lá nos escritórios da Óticas Diniz, ele é uma referência para todos os franqueados da rede, porque ele é um cara franqueado há muitos anos, uma história sensacional, mas ele não é um cara de mercado que está aparecendo aí e tal. Então, quando você vê um cara que... Eu fui recomendado, quem me recomendou ele foi o Marco, que eu citei no início, que segue todos os episódios e tal, e o Marco que recomendou. E quando ele chegou aqui, claro, master franqueado, uma grande rede, uma das maiores redes de franquia do Brasil, mas na hora que ele começa a contar a história e tudo, como foi, como é e como foi, falei, caramba, fiquei fã. Além de ter gostado muito do episódio, quem não viu, confere esses episódios, a gente está citando, não só esse, todos, mas esses são... Quando a gente falar dos episódios, tem como a gente colocar na tela para a pessoa ter uma referência ou não? Tem, a gente pode colocar. Na tela ou na legenda a gente pode citar também. Não tem um negócio no YouTube que você coloca assim, clica aqui e vai pro trem, legal. Então bom. Lembrar de colocar, mas... é bom. Dá blackout. Cara, mas sabe o que é um lance de produção de podcast? Que eu tenho... A gente aqui no estúdio, a gente sempre escolheu não ser produtora. E o que significa ser produtora de podcast? A gente, em qualquer gravação audiovisual, você tem a parte de gravação, que é a captação de imagem, apertar o REC na câmera, né? Fazer o que o Samir tá fazendo ali com muita maestria, trocando as imagens, colocando a do Lucieno, do Antônio, a geral e tudo mais. Ele vai vendo se o áudio tá legal e tudo. Essa é a captação do material. Você tem a edição, que vai ser editado o material, certo? E você tem a produção. Cara, eu falei, vamos pegar esse podcast, vamos produzir. E, cara, o negócio dá um trabalho. Eu já sabia como é que era, por isso que a gente escolheu não entrar em fazer a produção. Mas você vê o que tem debaixo aqui dos bastidores com a Laura, que faz um super trabalho aí, super dedicado. Fala o nome de todo mundo que nos ajudou nessa primeira temporada, é legal. Samir e todo mundo. Vamos lá. Obrigado, viu, Samir? Você tá escondido aí? Um beijo, querido. Muito obrigado. Tem a Laura, cara, cara, puta dedicação, tá ali o tempo todo, escuta os episódios. Ela,
Cara, acontece alguma coisa que sai fora do script, ela... Não, isso aqui é meu, entendeu? Ela é a mãezona, né, do negócio. É, do processo, muito legal, ela, bastante. Ela xinga a gente. Assiste os episódios. Não, faz isso, faz aquilo, Luciene, cala a boca. Fala no meio, outro grande aprendizado, né? Pra gente... Isso. Os primeiros episódios era a casa da mãe Joana, isso aqui. Com Todo certeza. mundo fala um em cima do Mas outro. é verdade. Mas eu acho tão legal, assim, a forma espontânea como a gente trata o podcast. Primeiro, velho. Porque tudo já tá tão chato, né, velho? Tá tudo cheio de jeitinho. Não, aqui a gente é a gente. Se você falar assim, como é que vocês são no restaurante? Igual nós estamos aqui. Se a gente for pra um boteco, se vocês encontrar nós três no boteco, é a mesma coisa que tá aqui. Bebendo vocês vão ver no Coca Zero. Tomando Coca Zero, porque eu não bebo. No boteco eu só vou tomar isso. Heineken. E eu sei numa Heineken, nos shots. Ó, o Jack, né? É o Jack. É, você bebe, Lúcio? Eu bebo uísque. Um pouco, Bebe? mas muito pouco. São os bêbados. Então, assim, eu não bebo. Então, assim, mas é isso que você vai encontrar. É a verdade. Então, por mais que a gente às vezes se atropele, fica falando em cima do outro, cara, é tão gostoso, é tão legal, velho. Se você for olhar, Antônio, não olha pra câmera, não olha pra tela, não. Até hoje, 40 episódios, e o cara não sabe Não pra onde que sabe. ele olha. Pô. É que eu acho legal quando eu falo, eu tô ali na tela. Mas o que eu tava Na só Globo. concluir minha fala. O nome do resto da turma. Laura. Deixa eu vou falar o nome de todo mundo, eu vou concluir só a parte da produção que tá por trás. A gente escolhe não produzir porque é difícil. Cara, dá um puta trabalho. A Laura faz a pauta, faz a pré-entrevista com todo mundo, já traz tudo muito pronto. Aí chega aqui, o Luciano fala tudo diferente, não segue nada. O Antônio não... Eu gosto assim, né? A gente fala que é negócio da vida real, e é da vida real mesmo. O cara é dono de estúdio de podcast e tá falando que é foda. É difícil, mas é demais difícil. fazer. É difícil, por isso que você pega a produção e tudo mais, essa estrutura que a gente tem aqui é diferenciada. Isso aí. E tudo mais, e é o nosso objetivo continuar facilitando essa produção, fazer essas coisas. Então, aí você começa a lançar os cortes, tem corte pra cacete Nossa, lá. não, tem um monte de corte que não foi Tem pro ar muita ainda. coisa. Muita Nossa, coisa. tem muita coisa. Então a gente vai criando 40 episódios, cara. São 60 horas de gravação de podcast aí. Tem muito conhecimento. Fora os 60 bolos horas? que a gente leva. 60 horas. Fora os bolos. Ninguém vê os bolos que a gente leva. Tem. Né? Então, assim, Isso aí. eu falo com o pessoal que vem gravar. Hoje são mais de 70 canais de podcast gravando aqui no estúdio. É muita gente. 70? 70. Mas você só grava e entrega o bruto. A gente grava e entrega o bruto. Não faço produção. Produção que é essa roteirização, essas coisas todas. Muitas vezes... O que vocês fazem pra gente, vocês não fazem pros outros. Não Aqui é só faço. captar. Captar, entrega o pendrive lá bruto, tchau e benção. Exatamente. A gente faz... Cara... Mas você indica, se ele quiser um editor de vídeo, você tem. pra Não, mandar. editor a gente tem. O que a gente não tem é a produção, que é a Tá, parte... então você não entrega o bruto, não. Não, entrega o bruto editado. Eu não faço a Bruto editado. produção. O que é a produção? Presta atenção, você. Quem Roteirização. tá prestando atenção é ele. Não mesmo. Você faz... Não, porque você faz a roteirização do episódio. Você Obrigado. você define os cortes, você assiste. Cara, tem muita coisa por trás das câmeras aqui que eu falo com todo mundo. Gente, você quer fazer podcast? Podcast vai ser constância. Você vai avaliar se você tem sucesso ou não lá pro episódio 30, 40, 50. Não adianta você fazer 2, 3, igual você abrir uma loja na esquina, não vendeu pão de queijo durante 3 dias, você fecha, porque você acha que foi um fracasso. Então tá ensinando a resiliência pra gente. Tá ensinando a gente, não, vamos fazer, vamos continuar, fora o aprendizado que a gente tá tendo com isso tudo. É uma curva que tá acontecendo. A gente tem uma felicidade grande de ter 2 patrocinadores bacanas. A Foca e o SUS que já participaram aqui, belos episódios, diga-se de passagem. E aí o cliente oculto também, que tá Isso. com a gente. Isso aí. Tem uma equipe muito grande de técnicos, tem o Samir, tem o Lucas, né? Tem o Esdras, que grava várias vezes com a gente, tem a Laura na produção, tem o Dan, que é o editor aí, que tem uma paciência danada para achar os errinhos que a gente fala. Então, cara, o Léo, que grava com a gente bastante, que é o técnico também, né? Aqui, de coração, fico feliz da gente chegar nesse ponto aqui e com mais 40, 50, 100... E vamos. Vamos falar de uma necessidade de todas as empresas? Vender mais. E falando em vender mais, a Foco Marketing tem a solução ideal para o seu negócio. Além de tráfego pago e criação de conteúdo, eles acompanham todos os passos do seu funil de venda,
treinam sua equipe e te proporcionam soluções tecnológicas que englobam todo o processo comercial da sua empresa. São mais de 250 marcas atendidas no franchising nacional. Você quer saber mais? Entre em contato agora com a Foco através do QR Code que está na sua tela e informe o código podcast para que você possa ter condições especiais para ajudar o seu negócio a vender mais. Agora acho que a gente tem que pensar para os próximos. Não precisa chorar, não precisa se emocionar. Não tô emocionado. emocionado, é porque vou falar um negócio emocionante agora. Então, suspense. Entendi. Respire. Sei. Vai fazer episódio com convidado à distância. Porque tem essa possibilidade, né? De usar o Zoom, nem fazer um ao vivo, né? O Lúcio já tinha falado de a gente fazer um ao vivo. Duas linhas que a gente pode, nessa segunda temporada, trazer para cá. Sim. Fazer via Zoom, né? Via Meeting, Zoom, e ferramentas à distância, para a gente poder estar conectado à distância. E o Antônio que foi contra. Não, eu acredito por isso. Eu sou contra, porque uma vez eu fui participar, eu não vou falar o nome, pelo amor de Deus, eu fui participar no podcast, que era eu, não posso falar o sexo, o ser humano na ponta que ia me apresentar, você não sabe se é homem ou se é mulher, e tinha um convidado, e tinha uma outra pessoa que era o entrevistado, que também entrava online. Então ficava eu falando, ele falando online, cara, não deu. Não, não deu. O que eu fiz com você foi Não, foi ele que era o cerimônia. Não, é que eu fiz um remoto também. Quando eu te dei a entrevista, eu vim aqui te dar Foi isso mesmo. Mas, por exemplo, eu quero participar, eu vou passar 30 dias agora em Portugal, implementando a franquia do Clube de Permuta, eu quero participar, vou tentar participar de algum online nosso, porque pra mim a hora é muito boa, porque se a gente gravar final do dia aqui no Brasil, pra mim lá já é máximo, quase meia-noite, então pra mim vai ser ótimo participar, não vai atrapalhar o meu dia, entendeu? Então eu acho que a gente tem que fazer mais isso esse ano. Então, fazer o seguinte, eu pego... Mas eu queria só... Eu te passo um equipamento pra você levar, e você faz remoto. Ótimo, então. E de lá com qualidade bacana. Então, mas eu queria aproveitar que você falou, agradecer todo mundo que participou desses 40 episódios conosco, dessa primeira temporada. Eu vou agradecer em especial a Laura, que está mais no dia a dia com a gente. Em nome de todos, eu vou falar em nome da Laura, que a Laura conviveu mais com a gente nas nossas reuniões de pré-produção, pós e etc. A Laura aguenta a gente, né? O nosso humor, né? Às vezes até doentio, ela aguenta a gente no dia a dia. Ela é brava, mas ela conseguiu nos ajudar dentro das nossas agendas caóticas para a gente ter agendamento de reunir todo mundo, de receber todo mundo. Mas mais do que isso. E ela nunca tinha feito podcast, mas mais do que isso, agradecer a Foco, agradecer a Suits e agradecer seu cliente oculto. Porque eu acho que empresa que acredita, porque sabe que isso aqui é nichado, mas isso se transformou em um negócio nichado para um negócio que está tomando uma amplitude maior do que o nicho do qual ele foi criado. A gente tem que lembrar disso. A gente foi criado dentro de um nicho, porque aqui temos 3 especialistas em franchise, mas isso acabou tomando um corpo de empreendedorismo, porque o franchise é isso, evidentemente, mas a gente tomou um corpo muito legal. Então, assim, é agradecer mesmo a Foco, a Suits, agradecer seu cliente oculto, em nome dos representantes dessas companhias, agradecer mesmo, que eu acho que aconteceria sem vocês? Sim, mas aconteceu mais e melhor porque vocês estão conosco. Então, muito obrigado. Foi bonito, nossa. Meu Deus do céu. Que romântico. Você viu? Bonito? É isso. Uau! Mas mandou bem. É isso aí. Acho que contribuem para a gente melhorar e para trazer umas novidades nessa segunda temporada. Se você for pensar, você falou que a gente é nichado de franquia, mas são pouquíssimos, ó. De convidado de franchising que eu vou me lembrar aqui, ó. Zé Rubens da Guias. Zé Rubens. Não, aí veio. Não, Fábio. Não, aí veio. Felipe da Maria Brasileira. Um episódio com o Breno. Nossa. Top, que a gente tem que falar. Eu não tava aqui, né? Mas... Foi sensacional. Dizem que foi legal. Isso já foi 50% do sucesso. Foi. Você já não estava aqui, mas eu digo assim, é uma pena que a gente ainda não tem os cortes desse episódio. E esse episódio foi... Eu tiro tudo ar amanhã, se quiser. Mas é bruto, né? Um cavalo, né? Um cavalo esse Mas cidadão. Esse episódio tá sensacional. Uma aula de franchising bom, de franchising da vida Porque tinham 2 caras que entendiam muito de franchising também, que é o Felipe da Maria Brasileira, que lembrando, e foi franqueador do ano. Que foi franqueador do ano. E o Ben. Entendeu? O cara ganhou o franqueador do ano, pô. E é uma micro franquia.
Então, assim, sensacional o trabalho que ele faz na Maria Brasileira. Cara, e o Beno, velho, O Beno também é que fera. respira, o cara acorda respirando franchise, Cara, dorme. mas aqui, Você tem o alguma Zé coisa- Rubens da Guia, Foi. o episódio com o Alexandre Davi, pô, Esse eu advogado, não foi tava também. sensacional o episódio com ele. vou te também, falar, foi mas- demais. Um excelente episódio. Foi a nossa primeira convidada. Dani Dani, beijo, Dani. A Dani foi... da Cara, DQ Action. Dani, fera Você pra vê o caramba. Eu admiro carinho, o muito a amor, Dani. com tudo envolvido ali no negócio dela. E ela contou Gosto. pela primeira vez uma história que eu não sabia, por exemplo, também, que é a questão da cera, né? É. Eu não sabia da história da cera. Por mais que ela já tivesse contado, mas eu não sabia. Fiquei... Foi legal. E o do tapa que ela tomou da venezuelana. Demais. né? Ela foi depilar uma venezuelana e pau, tomou um tapaço na cara. Ô, coisa boa. A Dani é muito autêntica, é muito bacana. Foi Cara, a muito gente legal, teve, foi muito acho que a gente teve bons momentos. Ah, cara, tem do rock, foi uma aula. Do rock do Grupo Mater. Foi Foi muito massa. A gente legal só demais. escutou. Luiz Burlamac falando de cultura empresarial. Foi fantástico. sensacional também. Foi muito bom, cara. Qual que foi que a Laura falou assim, cara, foi o primeiro episódio que vocês calaram a boca, que vocês só ouviam. Qual que foi? Que a gente ficou vidrado. Ela ficou vidrada com o Léo. Seu irmão. ficou Com o meu irmão Léo. Foi um puta é. episódio, né? Também foi um puta bacana. Ela, na quinta Léo é um vez. ser humano diferenciado. A gente ali no escritório, na quinta vez que ela elogiou, eu falei, ô Lauro, entendi. Ele já falou entendi. 5 vezes. Você quer o telefone dele? Ele é casado. Não, mas teve um. Mas teve- foi legal Não, mesmo. foi. Um puta episódio. O Léo deu uma aula, principalmente assim, de como trabalhar no poder público, com a visão privada, sabe? Então foi muito legal. Empreendedor. É. no- E contou, e numa o Léo atuação contou a história do pública, clube de outra permuta pegada. diferente dessa vez. Eu acho que o Léo, de fato, estava mais aberto, o Léo estava mais emocionado nessa gravação. Foi muito Você legal. conhece ele Foi bem. muito- Eu conheço muito, foi né? muito bom. 43 anos, mas assim, foi muito legal. Teve um episódio. Será que foi esse do Léo que a Laura falou isso? Falou assim, cara, vocês não falaram nada, vocês deixaram ele falar. Ah, foi do Léo. Foi do Léo. Vocês deixaram Foi o cara falar pela Roberta primeira vez. Kukac, inteligência artificial, pô, abre a mente de uma forma. Cara, Foi massa, né? Você Esse tá... eu não tava. Não, cara. O Roberto, assim... Eu O Roberto não é um cara que ele faz aquele... nascendo da Maria Fernanda. Ele não é aquele profeta do apocalipse, não. Mas, cara, ele te dá uma visão futura da inteligência artificial que você vai pra casa, sabe quando você deita no travesseiro, você fala assim, bom, vamos ver se eu consigo dormir nas próximas 2 horas. É, dá Porque pra é de absorver pensar. tudo. É, né? É de pensar, Massa. é de você colocar um freio e falar assim, peraí, faz sentido. Tem um convidado aí, a gente até falou aqui, mas aí vocês vão ter que ver todos os episódios, porque eu não vou falar o nome agora, que ele falou assim, não, hoje eu tenho 400 funcionários, mas eu quero reduzir para 70. Vai virar tudo IA. O cara tem que ser macho para falar que tem 400 funcionários e que vai falar Falou aqui. isso. Eu não vou falar, né? Porque Não, pra pessoa não chama atenção. maratona lá o podcast. É um dos que a gente falou É, nos primeiros 10 minutos é. dessa Volta aí. gravação. Volta a fita, anota. Muito bom. deles. Cara, mas do Roberto realmente foi Cara, foi aí uma você aula, pega, Roberto, você ele- pega a Bárbara, Muito bom. cara, exemplo de mulher, né? Que faz, não sei como é que Incrível. faz o tanto de coisa que faz e faz muito bem, parece. respeitadíssima no mercado e também no governo, né? Como secretária de comunicação. Ela tem uma história linda. E outra, a mulher respira. Cara, você vê todas as entrevistas da Bárbara, ela respira o Estado. E aí uma coisa que eu ouvi o Léo falar aqui, e eu ouvi a Bárbara falar, e parece que é um mantra no Estado. Eles não trabalham para o governo, eles trabalham para o Estado. Ou seja, se eles vão estar aqui há 4 anos, aqui há 2 anos, não importa. Eles querem deixar um legado futuro. Muito legal. O que a Bárbara está fazendo é muito legal. O que a Mariana Bahia deu de aula, de BRICS e tudo mais. Outro A Mari episódio deu aula. Aula. Muito comentário bacana. Muito. Muito querida, né? Você vê Muito. que as pessoas são queridas. Obviamente está de acordo com o engajamento social e etc., mas eu não digo que aqueles que não têm comentário não significa que não são queridos. Claro, claro. Então, Igual mas você. ela Claro. igual- Você falou de engajamento, né? Que você não tinha muito. por isso que foi um dos episódios, um dos cortes que mais. Assim, cá entre nós, né? Se você pegar a lista dos 10 cortes que mais. O primeiro foi do Fábio. Não, que mais tiveram O engajamento. que mais teve. Não, com falas nossas, não de convidados. Não é não. Não é os seus 10 não, filho. Não é não.
Procura aí, entra aí, você tá aí, ó. Entra aí, aproveita. Vou entrar. Aqui, mas a gente com certeza vai esquecer. Faço isso todo dia. A gente. Você tá doido. Eu era. Nunca olhei. Como diz o nosso entrevistado, nosso entrevistado Teófilo Laborne, são as coleiras do ego. Eu não preciso ganhar de todo mundo, eu só preciso ganhar de vocês. Eu não quero ganhar de vocês. Não... Mas aqui, a gente vai esquecer de muita gente. Não é. Cara, como esquecer do Toscano? Porra. Putz! Não, é mesmo, hein? Que Cara, isso. o cara. Esse cara de mineração. Hoje, né? Tá na mineração. Não tem como. Que traz um assunto denso, turvo, no sentido de complexo, de complexidade, de variáveis, e deixou ele fácil aqui pra gente. Cara, impressionante. O cara, quando o cara tem conhecimento, o cara desembola, ele fala, cara, não precisa estudar, não, cara, solta aí, o que você quer perguntar? E desembola, você manda a bola lá, ele pronto. É demais. Cara, muito legal. Sabia que existe uma plataforma em que você consegue monitorar tudo de todas as suas unidades e como que tá cada um dos seus atendimentos? Não é preciso você estar sempre presente em seu negócio. Você consegue ter esse monitoramento através da plataforma da Seu Cliente Oculto. Uma pessoa vai até a sua unidade tirando foto, explicando detalhadamente como foi o atendimento. Você tem os principais insights para melhorar a experiência do cliente em toda a sua rede. Conheça mais no site da Seu Cliente Oculto. E os feedbacks que a gente já teve de gente que vem aqui e que fala, cara, depois que eu fui lá, tive cliente que viu a minha participação e me ajudou a fechar o negócio. A gente escutou, você escutou o depoimento. Escutei. Você tá falando de franquia, ainda teve o Fagner, teve o Rodrigo. Aqui, eu tive um negócio gigante que aconteceu. Nós acabamos de falar dele, mas... O Rodrigo falando. A gente teve um negócio gigante que aconteceu com o Toscano, que o cara falou assim, mas você falou isso lá no podcast, eu passei a dar atenção pra isso, acho que vale a pena a gente ir por esse caminho, e foi. E aí deu certo. Super legal, cara. Super legal. Nós tivemos também Henrique Moll, a gente não pode esquecer do Henrique. O Henrique. É um cara que é um cara que faz um trabalho referência com franchise. Referência no YouTube. Henrique, É um cara mais de 100 mil inscritos no seu canal do YouTube. O Henrique, assim... o maior canal do franchise brasileiro. Cara, você imagina um cara resiliente pra fazer conteúdo igual o Henrique. Não, desde 2019. Eu falo, Henrique, eu lembro. Puta que pariu, cara. Você... Cara, todo dia lá fazendo a livezinha, 6 horas da manhã, fazendo os vídeos, produção, pondo grana ali. Cara, e o negócio não virando, não vira. Tem que tirar o chapéu. Henrique é resiliente e é competente, trabalhador. É assim. Do bem, fera pra caramba também. Ele é assim. Mas fala aí de alguns aprendizados, cara. Que você, isso que eu queria você pensa assim na sua cabeça. Isso. Cara, o que eu aprendi nesses 40 episódios? E vou te falar assim, até pra gente puxar pra encerrar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas o que eu mais aprendi nesses 40 episódios, cara, eu acho que eu consegui aumentar a minha capacidade de ouvir. Saca? Eu acho que eu aumentei a minha... Eu já era um bom ouvinte. Não tão bom. Mas eu era um cara que já ouvia um pouco a opinião das pessoas e tudo mais. Mas eu acho que eu me tornei um ouvinte melhor. Eu acho que eu aprendi que cada pessoa, quando ela abre a boca, tem um porquê e a gente deve respeitar esse porquê. Saca? Não sei se eu tô me fazendo entender. Tô entendendo. Mas... Um bom mineirês é quando um burro fala, o outro tem que abaixar a orelha. Exato. E escutar e prestar. Eu que te ensinei isso, diga-se passagem. Mas é o burro que fala. E você, o que abaixa a orelha nesse momento. A hora que você falar, eu serei o que abaixa a orelha. Então, assim, eu aprendi, eu acho que desses 40 episódios eu aprendi a ouvir e entender que cada um tem sua dor, cada um tem... Por mais que algumas dores do empreendedor seja igual, né? O que muda, às vezes, é só a conta para pagar. Mas eu acho que foi isso, acho que eu aprendi, acho que foi isso mesmo, sabe? De entender um pouquinho mais, de ouvir até o fim. E às vezes, Bom, uma coisa boa que eu aprendi, que às vezes o resultado daquilo que a pessoa quer expressar está no final e não no início. Então, espera ela acabar de falar. Então, às vezes a gente tem Você foi num ponto... Às vezes a gente tem um hábito de encerrar a fala de alguém por achar que já entendeu o que ela falou. Principalmente quem é um pouquinho mais ansioso, né?
Não. A gente. Mas eu acho que isso é um mal do século, né? As pessoas estão corridas, né? A facilidade da acesso à informação. Isso, Você exato. começa a ver, acho que foi quem encerra a matéria pelo título. Quem encerra a matéria pelo título. Guilherme Loz falou isso, a gente já começa a ver de trás para frente. Começa a ver quem encerra a matéria pelo título, não é isso. Então, é esperar. Eu acho que eu aprendi isso, é esperar. Eu acho que eu tô um ser humano mais leve nesse sentido de, por exemplo, assim, às vezes o Lucien ia falar alguma coisa de franchise, que eu já sabia que eu era o final que ele ia falar. Mas eu aprendi que, primeiro, eu não preciso interromper. E segundo, que às vezes ele vai me surpreender com um final diferente que às vezes eu nunca tinha ouvido falar. Só que o final dele nunca chega, né? Nunca. Do Lucien não, mas aí a gente corta e... Minha eterna construção. Gostei, foi boa. Mas é isso, eu acho que eu pegava... Se eu pegasse desses episódios nossos, eu acho que eu pegaria isso. E pra você, Lucien? Cara, eu gostei desse ponto que você colocou, porque me surpreendeu com a inteligência dele, que realmente é o que... O cara é um babaca até pra elogiar, né, velho? É o que... Nem, Lúcio, o cara é babaca até pra elogiar, velho. Não, mas... Como é que a Patrícia aguenta esse ser humano em Mas casa? aqui, fala o que ele quiser, tô cagando aí. Fala aí. Ele já começa a falar já é da medalhinha pra cima. Mas realmente aprender a escutar é um desafio. Acho que é uma dica para todo mundo que vai ter um podcast. Acho que às vezes eu já participei de entrevistas assim, de podcast e tal, que a pessoa me chama para conhecer o que eu tenho para dizer. Não deixa você falar, né? E não me deixa falar, cara. É duro. Eu acho que é um aprendizado e a gente, como somos 3 ali conduzindo com o convidado e tal, a gente tem que se policiar muito e aprendeu muito. Eu acho que a gente melhorou muito. Por isso que eu te falo, você pega a evolução na linha do tempo aí, a gente melhou muito em relação a isso. A gravar, né? Você diz. Isso. Né? Mas aí eu acho que isso aí é a arte de gravar. Algo que eu carrego comigo de aprendizado aí é que a gente tem um preconceito, um pré-julgamento do currículo, da carreira, da trajetória das pessoas. Eu tenho da minha, da sua, todos nós temos, né? E a gente trouxe gente de nichos, carreiras e currículos diversos que eu não conheço, que eu não tinha profundidade, que não era da minha praia, que poderia não me chamar, que não me chamava atenção, sendo bem honesto. Mas eu fui muito... Eu sempre me surpreendi muito, a gente comentou aqui que a gente sempre não teve ninguém que não gostou e etc. E eu me impressionei como que eu me surpreendia com as histórias e com as carreiras e com as pessoas, coisas que às vezes mesmo o Cristiano lá, palestrante, coisa que eu não ia comentar, não ia perguntar da história dele de Grêmio, de colégio, como que ele virou o que ele é hoje, que mesmo sendo amigo ou não, eu não pergunto isso. E aqui a gente faz uma conexão e saem umas histórias e umas verdades verdadeiras, assim, na essência dos convidados, que isso me faz hoje refletir que, cara, desculpa, eu não estou aprendendo ainda. Esse tirar, que é um pouco do que você disse também, né? Tirar a conclusão pelo título, ou ver ali... Esse preconceito, né? Cara, esses convidados me mostram que a gente não pode, cada vez mais, não só escutar o que as pessoas têm para dizer, mas não tirar a conclusão do que são, do que sabem, do que pensam, sem escutar, de ouvir, sem começar a conversa, sem puxar. Exato. Porque me surpreendi muito e dou o braço a torcer que pode ser que alguns convidados eu não tivesse com tanta expectativa e me surpreenderam demais. Então, legal. Foi muito bacana. E você, Luciano? Cara, a grama do vizinho nunca é mais verde que a sua. Certo? A gente escutou, são 40 episódios, 39 com convidados, né? Não, se bem que a gente fez o primeiro, só a gente, não foi? Sim. Foi o primeiro. Cara, me fala um empreendedor que veio aqui, um empresário, médico, o que for, que ele já nasceu no sucesso, continuou no sucesso e ali se encontra. Cara, nenhum deles, cara, todos com uma história de superação, uma história de conquista, uma história de resiliência, uma história de transformação,
uma história de aprendizado, uma história de dificuldade, de dor. Cara, o ser humano é assim, né? A gente aprende a ser humano com isso aqui. A gente cresce. E eu venho, muitas vezes a gente está trabalhando o dia inteiro, cara. Igual hoje aqui na empresa, a gente fez o planejamento estratégico do estúdio, cara, reunião, 8 horas de reunião, o dia inteiro conversando, aquela discussão. Aí você chega à noite, ainda tem que gravar um podcast. Não é que tem, mas eu falo, não, vou gravar que vai ser legal. Né? Vai ser uma oportunidade diferente, vai ser algo que você vai crescer. Então, e a gente fica pensando, só colocando o Theo Laborne lá como recordista mundial, campeão mundial de natação, e não vê que o cara, passou por muita coisa. Cara, cada história, o Lucas, da Fast Tênis, cara, pô, do Gago lá que a gente... Cara, parou. Aqui. Vamos lembrar, não, parou. Cara, Então, parou. começar aí. Parou, que senão vamos ter que cortar. Não, parou. Vai ter que cortar. Pi... Me arrepio, parou. Pois é, cara. Nós tivemos, vamos voltar ao assunto. Nós Você tivemos, pega- nós como é tivemos o filho do o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo Borges, cara, o fantástico. moleque abandonou a carreira por causa de 9 milésimos... Centésimo. 9 centésimos de segundo. Beleza? Não, 9 milésimos. Sei lá, pô. Ele só centésimo. Não importa. É Foi por menos de um que não segundo. importa. Não, simples. Fala o seguinte. Pronto. É isso. Foi isso, ele perdeu. Então, assim, ele parou, porque 2 vezes ele tentou, ele ficou com menos essa travadinha que eu dei para ir para as Olimpíadas. E ele resolveu simplesmente ser empreendedor. Eu acho a história daquele... Algo eu vou que chamar ele de menino. Eu acho a história daquele menino uma coisa assim fantástica. Eu disse a ele no programa. E enquanto você fala, eu fiquei imaginando eu sendo seu pai, o Gustavo Borges, te vendo pela televisão, ouvindo você falar, e o seu pai sentindo um puto orgulho por você ser filho dele. Puta moleque genial, aquele moleque. Muito. A idade que ele tem, a cabeça que ele tem, a mentalidade que ele tem. Aquele moleque, ele tá preparado para qualquer dificuldade desse mundo. Aquele moleque é foda. Eu adorei aquele menino. Ah, foi bem Adorei. legal. Foi Aquele menino excelente episódio. Aquele menino da Você Itatiaia. também não tava, né, meu? Não tava nesse. Aquele menino da Itatiaia, foi legal. Pô, Foi, né, cara? como é que ele chama? Qual? Lá da Itatiaia? Qual? Lá dentro. Lá dentro. Veligonze. Não é da Itatiaia. Ele é da 98. Da 98, perdão. Eduardo da 98. Madeira. E ele Madeira. fez uma narração do podcast. Ficou... Cara, foi lindo. Sensacional. Galera, vocês têm que ir lá no Desculpa, episódio dele. Lá Não, vocês têm que ir lá no episódio. dentro. Lá dentro! É muito E ele bom, fala muito no final... Olha que legal, cara. Felicidade. Você lembrou? Não, olha que legal que você falou agora. E ele, quando faz a narração do gol do podcast, e ele fala, e o gol não é nosso, é de quem tá em casa assistindo. Olha que massa. Isso aqui, E bati né? na mesa. Não pode. Aprende. Oh, mas é isso aí, gente. Eu fico super feliz de dividir bancada com vocês e a gente que venham vários outros aí pra frente. E porta do estúdio que tá sempre aberta pra gente trazer conhecimento, levar muitos insights pra todo mundo que tá em casa aí. E o podcast me deu um negócio muito bacana. Que eu pude mostrar pro meu filho. Eu trouxe ele aqui pra gravar. Você lembra? Ele participou do episódio do Henrique Portugal. E ele fala pra todo mundo. Porque o meu pai tem um podcast. Coitado. Meu pai tem um podcast. Ele nem sabe o que ele tá falando, mas ele fala pra todo mundo que o pai dele tem um podcast. Cara, eu morro de rir que eu vou lá no Porcão, inclusive o Nando do Porcão. O Nando. Foi top. Foi legal. Eu vou no Porcão e tem aquele garçom lá que só fala. O Zé. E ele só assiste mesmo, velho. Ô, Ele franchise. assiste- Não, ele franchise. assiste todo. E se você for lá, ele viu o da semana. Dessa semana vocês falaram isso, né? Ô, franchise. Ô, Zé, abraço pra você. Ô, Zé! Um beijo pra você, Zé. Ele traz só as carnes filé pra nós. O Zé nota 1000. Muito bom. Galera, que show. Obrigado. Mais 40 episódios pra nós daqui pra frente. E agora a meta não é mais 1 milhão de visualização, porque essa nós já batemos. A meta agora é que a gente tenha 2, 3, 4, 10. vamos pro pau. 10? 10 milha. Que seja 10. 10 milha a gente encerra a segunda temporada. Muito bem. Valeu, pessoal. Beijo do gol. Alô. É, eu vou mesmo. Muito bem.